Bem-vindos a mais um episódio do RevoCast, o podcast do RH da pequena e média empresa. Meu nome é Fábio, sou CEO e cofundador da Revolut, a plataforma que torna o recrutamento ridiculamente simples. E hoje eu tenho mais dois convidados super especiais com a gente aqui, o Paulo Leitner e a Andressa Carvalho. Vou passar para vocês se apresentarem aqui, conta aí um pouquinho sobre vocês. Vai lá, Andressa, fica à vontade. Boa, obrigada, Paulo. Gente, primeiro, muito obrigada por estar aqui participando do podcast de vocês. Eu sou a Andressa, eu toco o RH da Fintalk, então é uma startup de inteligência artificial. Eu sou uma grande equipe na empresa, então estou aqui para falar de vários desafios que a gente está enfrentando. Bacana, eu sou o Paulo Leitner, tenho aí 25 anos aproximadamente de RH. Metade desse período, acho que em multinacionais, empresas super grandes, nas quais eu aprendi, né, acho que boa parte da liturgia do RH, e a outra metade em startups, fazendo o negócio acontecer from scratch, quase que com equipe, já fui equipe também, e hoje sou sócio proprietário da Raw RH, o RH nu e cru, que acho que o pessoal pode conhecer aí no LinkedIn. Que legal, gente. Muito obrigado pela presença de vocês hoje, é um prazer estar aqui. E vocês sabem que é um pouco do modelo dos nossos episódios, a gente sempre ter um especialista da área e alguém do RH que vive o dia a dia da pequena e da média empresa e como que eu faço isso, como que eu toco isso, sem ter todos os recursos que uma enterprise tem, que uma grande empresa tem, e como que a gente faz uma equipe performar com uma equipe inteira. Então, muito obrigado, é um prazer ter vocês aqui. E acho que uma primeira pergunta que eu queria perguntar para vocês, assim, é sobre o RH, como que vocês caíram nessa área de RH? Como que vocês foram trabalhando com pessoas, que é uma área super desafiadora e nem sempre muito glamurosa das empresas, digamos assim, mas acho que uma área super recompensadora, né? Como que vocês vieram parar nessa área? Quer começar? Vai lá, fica à vontade. Então, eu vim da psicologia, né? Eu me formei em psico, só que eu nunca quis seguir a área clínica. Então, no começo da psicologia, eu queria ir para uma área mais hospitalar, queria atuar em cuidados paliativos. No meio da faculdade, eu me apaixonei, flertei muito com a área acadêmica, então eu fiz iniciação científica, cheguei a fazer pesquisa, publiquei alguns artigos também. Só que no final da faculdade, eu precisava de um emprego, precisava trabalhar, e até eu ia começar a pagar minha faculdade também, só que eu nunca tinha pensado em ir para o RH. Porque eu sempre vi, até nos estágios obrigatórios, e conversando com pessoas de mercado, o RH era uma estrutura muito engessada, muito burocrática. Eu não queria... E assim, os próprios colaboradores reclamavam do RH das empresas, entendeu? Então eu não queria fazer parte daquilo. E aí a Fintalk foi uma oportunidade que caiu no meu colo. E assim, o que me chamou muito a atenção, o que me atraiu. Eu fui a 4ª funcionária a ser contratada, então eu ia poder montar processos do zero. Eu pensei, vou fazer um RH diferente. Então eu entrei, o lance da inteligência artificial também me conquistou, e a pegada de ser uma coisa muito empática, muito humanizada, com foco no usuário, né? Então, falar de comportamento humano para um estudante de psicologia é brilhar o olho. E aí eu caí na Fintalk, no começo eu fiz um pouco de tudo, vesti muitos chapéus, até hoje eu visto bastante, acho que todo mundo numa startup acaba fazendo um pouco disso, e me apaixonei pela área de gente. Então, comecei a estudar mais, comecei a pesquisar, entrei em contato com um bando de gente interessante também, né, do RH, e hoje não me vejo fora. Então, basicamente, o long story short, foi assim que eu caí na área de pessoas e estamos aí desde então. Que legal. Super história. A minha não é muito diferente não, tá, Fabio? Eu também estudante de psicologia, mas antes de descobrir o RH, eu descobri a educação. Como estudante de psicologia, não tem muito estágio que você possa fazer, e eu fui para uma escola de educação infantil. Por 2 anos eu trabalhei com criança de 6 meses a 2 anos. Levei muita criança no banheiro, ajudei muita criança a dormir, por exemplo. Já viu aquele filme Um Tiro no Jardim da Infância, do Schwarzenegger, antigo? Você estava falando isso, lembrando do filme. Eu pensei justamente nisso, porque assim, pessoal, quem não tá vendo o Paulo agora, ele você tem o quê? 2,5 metros, mais ou menos? 1,90 m aproximadamente. 1,90 m, então eu pensei bem na cena, assim, ele com as criancinhas, assim, aquele filme do... Era isso, e me apaixonei pela educação, e a educação foi uma ponte muito bacana para eu chegar nas áreas de treinamento. Então, começo na indústria, com Embraer, etc. E acho que também era muito diferente ter alguém, né, principalmente um homem no RH naquela época, não era comum. E eu me apaixonei pelo RH no final das contas. E aí acho que minha carreira foi, né, primeiro com treinamento e desenvolvimento, depois recrutamento e seleção, remuneração. Aí acho que eu fui trazendo outros componentes de RH para minha atuação até chegar nas cadeiras de diretoria em startup, que é o que acho que realmente enquadra o meu trabalho no mercado. Que legal. E em startup nem sempre você tem essa divisão, né? Você acaba fazendo tudo, não tem ou recrutamento ou... Startup é um ambiente muito
de empreendedorismo, no final das contas, né? Pode parecer piegas repetir isso, mas a startup não tem estrutura para tocar tudo da melhor forma possível, com os melhores padrões. Então, a gente tem que fazer as coisas acontecerem com o que a gente tem. Então, sim, essas divisões de departamentos, de funções, elas são muito mais fluidas do que numa empresa maior, mais estruturada, etc. Entendi. E já, né, puxando a primeira pergunta aqui, para quem trabalha na sua área, qual que é, né, que você sentiu assim, qual que é a maior diferença no dia a dia, no seu trabalho, assim, de trabalhar numa startup para uma enterprise, né, uma empresa grande? Puxa, você sabe que as pessoas que vêm de uma empresa grande para startups, no geral, sofrem muito no Imagino. começo, né? Eu, inclusive, falo com executivos, etc. Olha, É mais fácil o caminho contrário, né? muito mais fácil o caminho contrário, talvez, porque é muito mais regrado. Eu acho que é mais fácil num aspecto de que as regras já estão muito mais claras. Mas quem se habitua com o ambiente mais flexível, mais aberto de uma startup, Sente dificuldade do mesmo dificilmente ponto, consegue isso é se verdade. enquadrar naquelas caixinhas das empresas maiores. Então, para quem quer trabalhar numa startup, para quem gosta, acha glamuroso, acha bacana esse universo, entenda também que é um universo em que as coisas mudam muito rapidamente. Eu acho que o maior choque que as pessoas sentem quando eu falo uma verdade nua e crua do RH não existe plano de carreira numa startup. Não tem como. Você entra numa startup pedindo plano de carreira, você está entrando com a mentalidade errada. Então, tentando responder para você, né? Realmente as caixinhas não são tão bem definidas numa startup como são nas empresas maiores. E até plano de carreira, cargo, é uma coisa muito, muito louca numa startup. Assim, é a minha segunda startup que eu tenho, a Revolut, e eu lembro da primeira, assim, que eu contratava pessoas e falava, qual que é o meu cargo? Você vai ser comercial dele. Não, mas qual que é o meu cargo? Você vai vender. E, tipo, não, mas o cargo, eu sou o quê? Eu sou analista. Cara, não sei, escolha aí o que você quer. Coloca no seu LinkedIn. É que eu coloco no LinkedIn, fala, coloca o que você quiser. E depois que eu fui aprender que, opa, não pode ser assim, porque tem que ter um negócio. Mas assim, você tá apagando tanto incêndio que, nossa, vou parar aqui para pensar num plano de cargos e carreira. Que não deixa de ser importante, né? É super. É importante, só que numa startup, como você falou, você não tem tempo. E eu penso muito na maturidade da empresa, né? Então, vamos lá. Eu tô na Fintalk, a gente tá chegando a 40 funcionários agora, né? E em determinado momento, tem as pessoas que ficam muito ansiosas, né? Tem principalmente estagiários, eles esperam por esse momento, o plano de carreira, todo esse cuidado, esse desenvolvimento. E eu concordo, é super importante. Só que em tempo de maturidade, não dava pra gente montar, porque a gente não tem nem liderança definida, entendeu? E não tem como fazer. Então, a gente meio que se vira nos 30, né? Vai estruturando alguma coisinha, vai avançando alguns estágios, alguns níveis, mas de fato tem que ter tempo para poder pensar nisso, para fazer com cuidado. Você sabe que essa é uma questão bacana, né? Porque não só não dá para fazer quando não é tão grande, como se fizer, você está fazendo errado. Você pega uma empresa de 20, 30, 40 funcionários, aplica uma avaliação de competência super complexa, não vai funcionar. Porque você não tem a estrutura para treinar a equipe como deveria, você não tem recurso. Você não tem um recurso, então as coisas acho que têm que ser adaptadas para o momento da empresa. Não, de fato. Sempre tem os prós e os contras, né? Eu falo, quando você vai trabalhar numa startup versus uma grande empresa, né? Eu falo, a startup você não vai ter estrutura, não vai ter recursos, mas por outro lado, tudo que você faz tem alguém vendo, né? Você tem que esperar uma avaliação de desempenho trimestral para você mostrar um trabalho legal que você fez, né? Então, qualquer acerto que você tenha, sabe? Tipo, aquela coisa mandou bem, todo mundo tá vendo o seu trabalho, você tem mais oportunidades de crescer. Faz sentido? Ou não necessariamente? Total. Então tem tudo, né? São prós e contras. Mas eu fiquei encucado com o que você falou, assim, que é mais fácil a pessoa vir do corporate para startup. É isso? Não, acho o contrário. Ao contrário, da startup para o corporate. Eu acho que são dificuldades diferentes. Sair de uma startup para ir para o corporate, você já tem o skill, o preparo para aquilo de alguma forma. No corporate, você tem que fazer aquilo que te mandam, que seu papel exige, as regras são muito mais claras, é muito mais óbvio trabalhar numa empresa maior. Eu acho que a dificuldade que vem é de você conseguir conviver num ambiente tão pouco dinâmico. Quem vem de startup geralmente está acostumado com um ambiente mais dinâmico. Mas o contrário eu acho também difícil. Alguém que vem do mundo corporativo, habituado a regras, habituado a caixinhas, habituado a todo o ritual que envolve a administração numa empresa grande, e cai numa empresa pequena em que o seu protagonismo é muito diferente do protagonismo que se tinha numa empresa grande. Quando numa empresa grande você vê o problema, se ele não é da tua área, provavelmente tem algum responsável
por fazer aquilo funcionar. Numa startup, se você vê um problema, o problema já é seu Sim. de natureza. Então, Porque é um problema da startup, né? não tem alguém especializado para resolver aquilo. Se você identificou, vai lá e faz. Então, eu não digo que é falta de proatividade dos executivos que vêm dessas empresas maiores, mas acho que falta a referência do que é colocar a mão na massa numa empresa que precisa que a gente realmente carregue o piano para ela acontecer. Eu só fico pensando aqui porque, né, de novo, né, tem os prós e os contras, né? Já trabalhei em startup, quando eu vendi minha startup em 2020, eu falei assim, nunca mais, eu empreendi por 3 anos, né? E eu falei assim, nunca mais, não quero empreender mais, só quero trabalhar das 9 Você tá às aqui 6. empreendendo, né? Cansei, não quero mais essa vida, quero tirar férias, acabou, sabe? E aí eu fui pro mercado, fui pro corporate. E assim, foi terrível para mim. Foi uma experiência. Foi muito bom que eu consegui aprender bastante como que é uma grande organização, como que funciona. Então, como aprendizado foi muito bom. Mas eu me sentia terrível, assim, nessa coisa. Como assim? Preso, restrito. Como assim? Eu tô vendo um problema lá e eu não posso resolver aquele problema porque ele não tá na minha caixinha. Então, dá pitaco, né? E como que ninguém tá vendo o problema que eu tô vendo aqui Sim. e ninguém tá resolvendo. Então, para mim foi uma experiência bem difícil, assim, foi complicado. Eu fiquei 1 ano e falei, não dá, vou voltar a empreender porque eu tenho que, não consigo. Então, de novo, né, prós e contras, eu podia tirar férias, eu trabalhava das 9 às 6, eu tinha o lado bom, mas o lado ruim que para mim aquilo pegava. E vocês acreditam que existe diferença, pegando assim, uma pessoa geral, assim, que um profissional que ele vai se dar bem somente em startup ou somente em corporate, ou depende do momento de vida, mas não tem um perfil assim, puxa, por exemplo, o Paulo é um cara de startup, a Andressa é uma pessoa de corporate, ou é momento de vida? Olha, eu acho que sempre que eu penso em contratar pessoas, eu acho que é muito de perfil também, mas de momento e contexto de vida, né? Então, para startup, você tem que ter um perfil muito de lidar com autonomia, de liberdade e de se adaptar a um ambiente rápido. Então, eu falo, a gente aqui tem 8 horas muito intensas, apaixonadas, e todo mundo ligado nos 220. Então, eu tenho que buscar pessoas que se adequam a esse tipo de ambiente. Se eu pegar uma pessoa que quer um trabalho mais direcionado, não que a gente não vai dar o norte, né? Mas é um pouco mais complicado, porque eu não consigo acompanhar todo mundo o tempo todo, né? Cada um tá resolvendo todos os seus problemas, apagando incêndio aqui e ali, tudo muito corrido. Então, a gente precisa de pessoas que conseguem ter muita autonomia. E tem gente que não vai saber lidar com essa autonomia, né? Eu brinco, né? Tem pessoas que gostam de pegar uma folha em branco e desenhar, tem gente que gosta de pegar uma folha com direcionais A, B, C, D e seguir esses direcionais. E não tem certo e errado. É perfil e como você se adequa ao ambiente, né? E acho que, de novo, você falou ali de momentos, né? Uma pessoa que migra para outro, aí eu acho que é o momento de vida da pessoa. Se ela tá com energia e quer botar gás e quer participar e realmente fazer a diferença no dia a dia de trabalho, startup é um ótimo ambiente. Se ela quer estar num ambiente mais... Eu nunca fui para multinacional, nem empresa muito grande, né? Mas imagino que seja assim até pela fala de vocês. Mas é um ambiente que você vai ter mais processo, você vai ter que passar por muita gente, você vai ter... talvez não tenha tanta autonomia, você não vai poder dar pitaco em todos os problemas que você vê. Então, se você não se incomoda com isso e se dá bem com esse modelo de trabalho, ótimo para você. E aí é escolhas mesmo, né? Eu sempre falo, tem que dar match com o candidato, com a pessoa que está sendo contratada, né? A pessoa que está trabalhando e a empresa. A gente tem que identificar os perfis que a gente quer ter. Então, acho que é um pouco disso. Não tem uma resposta certa. Sim, perfeito. E você vê que a vida de startup ela é tão corrida que ela até fala mais rápido, né? Você percebeu que a Andressa, Você acha? ela fala acelerado. Então, imagina como que é o dia a dia. Tá. Legal, e para você? Fábio, sem dúvida que eu acho que existem pessoas cunhadas para startup, tem pessoas que vão se dar bem só em empresas maiores. E acho que pelo que a Andressa falou, tem perfis diferentes de pessoas, da mesma forma que as empresas são perfis diferentes. O que acontece muito é as pessoas se enganarem ou se confundirem, se seduzem com um ambiente bacana de uma startup, trabalham alguns anos na startup, quando vão para uma empresa grande falam, puxa, me descobri na carreira agora. Como existem pessoas, como foi o meu caso, que trabalhei metade da minha carreira, né, quase 12, 15 anos em empresas grandes, e quando eu vou para startup eu falo, uau, isso aqui existia há tanto tempo e eu me identificava com aquele outro modelo. E quando eu caio na startup que eu me descubro realmente muito mais feliz no trabalho. E acho que até pensando no teu público, né, de pequenas, médias empresas, eu acho que é muito por conta desse tipo de dor que as empresas começam a olhar para uma área de recrutamento e seleção com outros olhos. Começam a entender que a área que contrata precisa ter um apoio, precisa ter um sistema como a Revolut para fazer um match entre os candidatos, para entender que esse perfil comportamental, esse perfil, né, a forma como esse candidato enxerga a vida, influencia
no resultado de trabalho dele. Uma outra coisa que eu costumo falar também nesse tipo de tema é o brasileiro ainda tem um nível muito baixo de consciência sobre sua própria carreira. Enquanto em países mais evoluídos o tema carreira é muito mais discutido, né, no período de formação, seja no high school, seja na faculdade, no Brasil a gente discute muito pouco. E esse direcionamento para uma startup, para uma multinacional, para uma área, uma cadeira de gestão, uma cadeira técnica, no geral, a gente aqui no Brasil descobre fazendo e muito menos planejando. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão também. E eu acho que entra um ponto também, a pessoa, na educação do Brasil, ela foi meio que ensinada como um acordo ali, né, socialmente, que o caminho dela é de entrar numa empresa grande, né? Poucas pessoas, acho que hoje tem um movimento de pessoas mais interessadas em startup, mas hoje está mudando um pouco, mas antes era muito de trilhar carreira numa multinacional, né? Então acho que tem esse ponto, a gente é meio que ensinado a seguir certas caixinhas, e aí no mercado a gente descobre que não é bem assim. Exato. Hoje eu acho que o mercado de startup é um mercado tão consolidado quanto o mercado mais tradicional. Sim. Né? Se a gente for parar para pensar, as startups no Brasil começaram, 2000? Por ali, Buscapé, Romero, não sei o que. Talvez foi quando eu escutei pela primeira vez o tema startups. Quantas gerações se formaram de lá para cá? Então, eu acho que o mercado hoje enxerga essa nova economia como uma opção viável, válida, justa, tanto quanto um mercado mais tradicional. E tem pessoas que se direcionam, querem trabalhar especialmente numa startup, como tem pessoas que querem ir para um ambiente um pouco mais formal das corporates. Né? Eu tenho um amigo que ele fez engenharia de materiais. E o sonho dele era trabalhar numa multinacional, né? Eu já nem se fala multinacional, mas isso já entrega a idade, né? Falar multinacional. Eu comecei com o tema aqui trazendo. Então, é multinacional, né? Mas, assim, é o sonho dele trabalhar e ele se formou, ele foi trabalhar numa outra empresa antes e finalmente ele conseguiu um emprego numa multinacional alemã e foi. E é aquela coisa que até então era isso, a gente era treinado, né? A gente fazia faculdade, como você falou, para trabalhar num grande corporate. E quanto mais famosa a empresa, sabe, mais orgulho de você e seus pais teriam. Exato. E ele falou que na segunda semana dele, ele chegou para trabalhar, o computador dele pifou, estragou. E aí, era 9 da manhã, pifou o computador dele. E ele falou, o que eu faço? Tem que abrir um chamado. Ele abriu um chamado, tal. Resumindo, 5 da tarde trouxeram um outro laptop para ele trabalhar. Então ele ficou das 9 da manhã às 5 da tarde, parado, sentado na cadeira, porque ele não podia ir embora, não podia fazer nada, esperando o processo todo que tinha que rolar para poder pegar um outro notebook. E ele falou, não quero isso para minha vida. E então foi um choque muito grande para ele. Então ele ficou, acho que um ano, não sei se ficou um ano lá, e ele saiu e foi para uma startup, inclusive. Então, acho que tem essa coisa do perfil, né? Não é só nosso momento de vida, mas assim, puxa, é prós e contras, né? Num lugar você sempre vai ter muita coisa boa, no outro lugar você tem outras coisas boas e coisas ruins. Então... E, Fabio, você sabe que essa discussão ela está cada vez mais em evidência, inclusive por outros motivos. É óbvio, a questão de perfil comportamental, a forma como uma startup trabalha, empresas grandes trabalham, sempre foram diferentes. Mas acho que desde a pandemia, em que as pessoas experimentaram home office de uma forma muito mais intensa, e também pela preocupação com a saúde, o tema saúde mental, equilíbrio entre vida de trabalho e vida profissional, ele vem ganhando espaço muito grande, né, acho que na consciência das pessoas. E aí o trabalho em startup, né, ou a pessoa direcionar seu trabalho para aquele lugar em que ela se sente melhor, passa a ser algo mais importante hoje do que era antes da pandemia. E proporciona, querendo ou não, certas flexibilidades, né? Em startup, eu digo. Então, o que você falou, o trabalho de home office, o horário flexível, né? São coisas que hoje eu acho que vejo uma movimentação de startups proporcionando mais isso, né? E acho que é um pouco da atração também. O que diferencia você ser atraído para trabalhar numa startup, além de toda a autonomia, liberdade, etc e tal, do que numa empresa maior? Acho que certas flexibilidades que você tem, né? Então, um trabalho híbrido, um horário mais flexível, você não ter um horário regradinho, eu preciso bater ponto, entendeu? A gente não tem tempo nem de bater ponto, sabe? Muitas vezes trabalha bastante, ou tem um dia que vou fazer uma consulta médica 2 da tarde, então tem isso também, né? De você fazer seu próprio horário. Agora, eu tenho receio também de ficar parecendo que eu sou defensor de startups, e não é isso. Né? Eu gosto, acho que é a minha principal escolha. Eu sou defensora mesmo, mas não é dizer que trabalhar em empresa mais tradicional seja ruim, pelo contrário, acho que tem uma série de outros benefícios.
é que, para mim, o apelo de startup pega mais naquilo que eu gosto. Para mim também. Eu queria trazer agora, né, pegando essa mesma discussão, mas trazer para a área de pessoas mesmo. Assim, qual que é a principal diferença para vocês, assim, na área, olhando para RH mesmo, pessoas, a startup do corporate, principalmente, assim, qual que é a maior dificuldade, assim, que vocês enxergam que a empresa é menor, né? Então, não só a startup, mas qualquer empresa que seja, né, pequena, mas de alto crescimento, qual que é a maior dificuldade dela comparando, por exemplo, o que que uma empresa pequena ou média, né, ou uma startup, ela não pode fazer que a grande faz, entendeu? O que a grande faz que não serve de forma alguma para a PME? Eu costumo falar que a empresa grande ela pode se dar ao luxo de ficar pensando nas soluções. Ela tem um problema, qual solução ela vai utilizar? Ela pode se dar esse luxo. A empresa pequena não pode. Ela tem que se ater ao problema, porque ela não vai ter à disposição todas as soluções que o mercado oferece para ela. Ela vai ter que criar uma solução. E para ela criar a solução, ela vai ter que entender o que realmente está acontecendo. E aí, talvez voltando aí, né, só para amarrar ali a diferença entre trabalhar numa empresa grande, a dificuldade, eu acho que é um pouco disso. Eu aprendi muito a me apaixonar pelo problema quando eu entrei numa startup, porque eu não tinha os recursos que eu precisava para simplesmente ir ao mercado e trazer o ferramental que eu queria. Então, precisei entender o que estava acontecendo em profundidade para, com os meus recursos próprios, conseguir resolver. Eu acho que essa é a principal diferença em RH de como você enxerga as coisas. Eu acho que tem um ponto... Você quer comentar? Não. Acho que tem um ponto além do que você colocou, mas, por exemplo, eu vejo que a empresa grande ela pode se dar o luxo de ter processos um pouco mais estruturados e morosos. Então, vamos pensar no processo de recrutamento, processo seletivo. Vou me candidatar numa empresa grande, vou ter trilhões de steps. Então, teste 1, teste 2, teste 3. Para eu chegar numa entrevista, já fiz 1 trilhão de testes. Numa empresa pequena, numa startup que você não tem renome no mercado, você não é conhecido, você precisa criar o must-have das pessoas. Você tem que ser ágil, você tem que já entrar em contato, ligar pro candidato, conversar com ele, entendeu? Você precisa estar muito próximo dele para que ele veja você como uma oportunidade de valor. Entende? Então, em recrutamento, né? Acho que você precisa ser rápido, ágil, não ter processos morosos, não colocar tantos testes ali para ser algo que a pessoa sinta que ela consegue, né, passar em cada etapa. E já na empresa grande, ela consegue colocar um negócio muito mais estruturado, que tá certo, né? Precisa. A maior assertividade que a gente tem no processo seletivo é com teste, entrevista, precisa ter. Mas startup a gente não dá, entendeu? A gente precisa trazer a proposta de valor para a pessoa, né? E é muito comum, né, Andressa, as empresas menores quererem copiar os processos das empresas maiores. Então, a gente estava conversando há pouco, um processo de avaliação do Google, eu quero negócio aqui na minha... Não vai funcionar. Eu quero criar comitê para isso e aquilo. Não vai funcionar. É por isso que eu digo, para de olhar para as soluções que os outros deram, para os problemas que eles sentiam, e principalmente empresas pequenas que estão começando ou que tem ali uma operação que já está rodando, mas não tem um diretor ou uma gerente de RH ali. Qual é o problema, efetivamente, que você está sofrendo? Porque aí você chega nessas soluções que ela está falando, puxa, vamos tirar o teste, vamos simplificar, e consegue executar, resolver aquele problema que está na sua mesa, né? Não, é legal, eu juro pra vocês, gente, a gente não combinou isso daqui e tal. O que a Andressa falou não foi combinado, ela foi totalmente espontâneo, porque essa é uma bandeira muito grande que a gente tem, por exemplo, como na Revolut, e foi até tema de um outro podcast que a gente fez aqui, justamente isso do por que copiar o processo seletivo, por exemplo, de uma grande empresa, uma empresa super famosa, não dá certo numa Não empresa vai dar, pequena. E é justamente o que acontece, né? E até uma das razões da gente criar o Revocast foi trazer conteúdo de pequenas e médias empresas para pequenas e médias empresas, porque até então eu quero procurar conteúdo no mercado, tipo, qual que é a melhor prática para mim para RH? Então eu vou ouvir lá, né, o HR do Google falando o que ele faz, ouvir o HR do Nubank fazendo o que ele faz, puxa, super legal, mas o quanto que isso se aplica na minha realidade? Então falando sobre processo, né, eu posso colocar 25 etapas no processo do Google, talvez, né, com certeza algumas pessoas não vão participar, mas e da minha empresa, que ninguém conhece, que não é o sonho das pessoas trabalharem, eu posso fazer o mesmo? Não posso dar esse luxo, mas até uma das razões de vocês estarem aqui como convidados é justamente essa cabeça para frente, porque no dia a dia, por exemplo, como fornecedor, né, na Revolut, a gente conhece muita empresa que ainda tem essa cabeça, né? Então,
o que a gente promete hoje na Revolut? É entregar os melhores talentos para as empresas. E a gente entrega às vezes, mas aí a empresa coloca um processo tão burocrático, que o talento vai embora. E Desiste, a gente não cumpre a nossa parte. Então, a gente tenta influenciar no como mudar o processo. Mas às vezes é tão engessado, né? Porque assim, mas eu quero fazer a mesma coisa que o Nubank faz. Mas você não é o Nubank. Então, né? Como que você faz isso aqui? Então, acho que falta essa clareza, né, do que dá para copiar, o que não dá para copiar. Então, por isso que a minha pergunta, assim, o que funciona lá que não vai funcionar aqui de jeito nenhum, né? Além do processo seletivo, tem mais coisas que vocês... Tem estruturas salariais, né? A galera quer copiar os formatos, títulos lá de fora. Gente, só traz confusão esse tipo de coisa. Programas de avaliação de desempenho, querer copiar os formatos das grandes empresas, não vai funcionar dentro de um ambiente menor. E te ouvindo falar, né, Fábio, percebo que RH é um artigo de luxo para a pequena e média empresa, porque o empreendedor no Brasil, ele tem uma vida tão difícil que quanto ele puder economizar, ele vai economizar para garantir o caixa da empresa. E o RH só passa a ser uma preocupação quando a empresa começa a ter lá seus 40, 50, 60 ou até 100. funcionários. No Brasil é uma até média 100 funcionários 100 que começam funcionários. a pensar no RH. E aí, com 100 funcionários, você já tem tanto problema de RH, só que você não tem respostas internas, porque você não montou um time ainda, que você começa a olhar para os lados. E aí, quem que tá no lado, como você falou, quem que tá é o cara do Google, é o cara do Facebook, do Meta, são os das grandes empresas. Mas não adianta. Uma solução vamos comparar, falando pro empresário, nenhuma empresa média contrata o SAP. Porque não faz sentido contratar o SAP numa empresa pequena. Esses sistemas de RH, ou esses recursos, esses dispositivos de RH das empresas grandes, não se adaptam também à realidade menor. Então, Mas ainda assim são usados. Não sei até que ponto com um bom resultado. Né? Ou se não existiria uma forma mais simples, mais específica de fazer, proporcional ao tamanho da empresa, e que vai se adaptando e vai evoluindo junto com a companhia. E o que você trouxe de cargos e salários, eu acho que é bem importante, porque volta lá o que a gente falou lá no começo, que as pessoas elas ficam ansiosas, né, de qual que é o meu cargo, o que eu coloco no meu LinkedIn, como que eu faço para subir de cargo. Só que você tentar copiar de uma forma de ter, tipo, eu tenho estagiário 1, 2 e 3, tenho analista 1, 2, 3, 4, 5 e líder XPTO. A gente não tem nem líder formado, entendeu? Como que eu vou praticar uma estrutura de cargos e salários se eu não tenho nem uma estrutura de aumentos bem definida, né? Não tenho avaliação de desempenho. Então, tentar copiar não vai funcionar. Eu acho que tem que olhar muito para o dia a dia, o problema da empresa e tentar se adaptar da forma que dá no dia a dia mesmo. Senão, a gente vai ficar preso num processo que você vai ter que reformular, vai ter que refazer o tempo todo, né? Sim, de fato. De novo, olhando para clientes, né, a gente vê, às vezes acontece assim, a pessoa ela abre uma vaga na plataforma e se é uma empresa maior, mais estruturada, ela fala assim, o range dessa vaga, sei lá, é de 6 a 8 mil. E tá definido porque dentro da estrutura de cargos e salário, isso daqui. E a pessoa tem um talento lá ideal, muito bom, mas ele fala assim, puxa, o mínimo que eu preciso é 8.500. A empresa não flexibiliza, tipo, não, é 8 por causa dessa escada aqui. A empresa menor, né, startup, a PME, ela consegue falar, não, peraí, R$500 a mais, né? Whatever. Tipo, eu mudo o cargo, então eu corto aqui, esses R$500 de outro lugar. Eu crio um nível a mais, como ela falou, o nível 4. Eu sei lá, cortar, né? Você faz um... Isso, então, sabe, eu corto o café, uma coisa que tem nada a ver com outra, sabe? Eu vou cortar o café expresso e contrato essa pessoa aqui. Então, a gente vê essa flexibilidade, né? De você, vou tirar daqui e vou colocar aqui, então é muito mais flexível. E se a empresa, né, no início, ela já coloca todos esses critérios, essa escada, que é justamente o que ela tem de melhor, né? Que essa mobilidade que ela tem, né? Eu sempre falo, a empresa grande é aquele transatlântico andando, né? E a empresa pequena é a lancha. Então, usa o que você tem de melhor da sua lancha, né? E você não queira competir com o transatlântico, que o transatlântico é melhor. E, por outro lado, eu vejo que, por exemplo, uma das minhas dificuldades no dia a dia eu não tenho budget definido para as vagas.
Muitas vezes é tipo, eu preciso de tal pessoa, é um perfil X, mas eu não tenho o valor definido. E aí é uma conversa difícil que eu acho que é algo que a gente pode tentar copiar das grandes empresas. Ter algumas coisas definidas, então, tipo, a vaga é para expansão, é para substituição, qual o valor da vaga, a conversa com os candidatos, ela fica mais fácil, entendeu? Porque daí eu consigo nichar o que eu preciso buscar. Então, tem coisas de processos que eu acho que com o tempo a gente, vamos identificar porque isso é legal ter, porque vai agilizar. Imagina, eu preciso de uma pessoa, vou contratar ela por um valor muito acima do que eu consigo pagar. Por que eu mantive ela em todas as conversas, entendeu? Então, evita um pouco o retrabalho que a gente estava falando. Agora, Fábio, ouvindo sua provocação de um outro ângulo, me lembrei um pouco do que a Andressa falou agora há pouco. Você foi a 4ª pessoa contratada da sua empresa. E depois você comentou que no Brasil a média é começar a pensar em RH em mais ou menos a 100 pessoas. Depois de 100 pessoas. Tá aí uma lição que eu acho que as pequenas e médias empresas deveriam aprender. Ter o RH um pouco antes, né, do que esperar os problemas grandes aparecerem. E não estou falando ter um diretor com 4, 5 funcionários, não estou falando ter uma estrutura pesada. Talvez é ter um consultor, talvez é ter uma consultora, talvez é ter uma pessoa que fale de RH ali dentro, para que tomadas de decisão não sejam feitas, que depois a gente perceba o tamanho do problema que a gente criou. A Andressa também comentou o quanto é comum a gente ver, na hora que a empresa se propõe a organizar estruturas salariais, criar monstrinhos do tipo analista júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, sênior 1, 2, 3 e diamante. Então criam um problema. Não tinha ouvido falar, Opa! Então criam um problema que depois para consertar é 10 vezes mais difícil. Tivesse escutado alguém com um pouco de conhecimento em remuneração, teriam conseguido criar uma estrutura salarial simples e mínima que daria conta ali de 2, 3 anos de crescimento da empresa. Então, apesar das empresas pequenas não terem fôlego financeiro para sustentar um RH com toda a sua pujança, eu acho que se aproximar um pouco dos RHs via conselheiro, via alguém cedo, é extremamente importante para conseguir ter um crescimento mais sustentável. Tá. Mas eu tenho uma dúvida agora, vamos lá. Eu, Fábio, montei minha startup e comecei a crescer, contratei, sei lá, 5, 10, 15 pessoas. Falei assim, puxa, vou ouvir o conselho do Paulo aqui, vou trazer alguém. Vai ser uma pessoa, eu não vou trazer um time de RH, né? Nem precisa. Nem preciso. Nem precisa. Assim, eu vou ter que olhar para alguma coisa que essa pessoa seja muito boa, né? Então, quais as habilidades principais que essa pessoa tem que ter nesse momento de empresa, bem no comecinho, tá? Então, assim, ela vai fazer tudo, ela vai fazer recrutamento, ela vai fazer cultura, ela vai fazer tudo, mas assim, você pegar uma habilidade, para onde que eu tenho que olhar? Ela fala assim, ela tem que ser muito boa nisso. Posso falar de habilidade comportamental? Uma skill? Proatividade. De longe. Pessoa... Tá, e técnica, né? Olhando assim. Eu diria que o perfil ideal para uma primeira função de RH, imagina uma coordenadora de departamento pessoal que tenha também um conhecimento de remuneração. Ela vai tocar o core, o hard do RH, vai fazer a folha, vai contratar benefícios, vai tirar tudo isso do financeiro, que é onde geralmente isso nasce. E ela também vai fazer recrutamento e seleção. Talvez ela não seja especialista em desenvolvimento, mas ela tem algum sotaque ali que possa ajudar. Então, sendo muito pragmático, para pequenas e médias empresas, tá com dificuldade de RH, escute alguém que tem ali uma capacidade como coordenador de departamento pessoal. A evolução natural é recrutamento e seleção. Quando a gente pega, principalmente no meio ambiente de startup, geralmente as empresas começam a contratar. Muito naturalmente, o próximo investimento em pessoas é no time que vai trazer outras pessoas. E daí para frente, cada empresa acaba se desenvolvendo. No geral, já está aí com 100 e poucos colaboradores e as dores começam a aparecer. Seja uma dor de liderança, seja uma dor de treinamento, e aí o RH começa a tomar seu espaço na companhia. Mas, de novo, você aí, pequeno e médio empresário que precisa de um conhecimento um pouco maior de RH, pensem no time de departamento pessoal. Legal, ótima dica de ouro, na verdade, né? Muito bom. E assim, eu quero fazer uma provocação, um assunto polêmico, agora, assim, no sentido, na opinião de vocês, o RH numa pequena e média empresa, principalmente na pequena ali, uma empresa, sei lá, tá 120 pessoas, ele é mais protagonista que numa empresa maior, no sentido, ele vai... Eu quero pegar esse exemplo que você falou, assim, você vai abrir uma vaga, você não sabe o budget daquela vaga.
eu imagino que é você que traz o budget para a empresa, certo? Você fala assim, puxa, a gente tem que contratar um Fiz uma pesquisa de desenvolvedor. mercado e tal, esse daqui é o que estão pagando, né? E você tem. E numa empresa super estruturada vem ao contrário, né? Já vem assim, a gente tem tanto para contratar tal pessoa. Então, pegando mais ou menos nessa linha aqui, vocês acreditam que uma empresa menor, então o RH ele é mais protagonista no sentido, a empresa fala, eu quero ouvir o RH para ver a opinião do RH, para saber que decisões eu tomo, e na empresa maior é meio top-down, tipo, RH, contrata fulano aqui, tá aqui o cargo, tá aqui, não sei o que, tá o budget. E para outras coisas também, tá? No geral, assim. Vocês acham que o protagonismo muda ou não? Fábio, eu não sei se é o protagonismo do RH que muda. Talvez o protagonismo do RH numa empresa pequena esteja no gerente, esteja na business partner, enquanto que o protagonismo do RH numa empresa maior está nos seus diversos processos, né? Numa empresa maior, os sistemas já estão internalizados. Você não contrata nem. Pode até não ter o gerente de RH que pediu demissão, sabe lá por quê? O processo de RH continua como sempre foi. Então, acho que numa empresa grande, os processos deixam de estar nas pessoas, na condução que as pessoas dão, e passam a ser efetivamente processos. Em empresas pequenas, cujos processos não estão claros, a condução é de uma pessoa. Então, a pessoa física, o CPF, tem um protagonismo muito maior do que numa empresa maior. Então, eu acho que o protagonismo é diferente, os sabores do protagonismo são diferentes. Eu concordo nessa parte de ter um protagonismo na pessoa, mas eu também acho que numa empresa pequena, a possibilidade de você escalar coisas é muito mais rápida do que numa grande empresa. Então, eu sempre vejo, tipo, em startup pequenas, média empresas, você tem uma estrutura muito horizontal. E aí depende muito da liderança que está fundando, que está, né, ali manejando o time. Mas o processo de você chegar no seu chefe, conversar de lado a lado e falar dos problemas e contar o que está acontecendo, as dificuldades que você está tendo, é muito mais simples e rápida do que numa empresa grande que às vezes o pessoal da alta gestão não vai escutar. Então, numa pequena empresa, você consegue ser escutado, não só no RH, mas acho que em todas as outras áreas, e efetivamente fazer a diferença. Então, você está incomodado com uma coisa, bate martelo naquilo e, né, fica nisso até mudar. E você consegue efetivamente mudar. Você não precisa esperar o processo ser não mais um processo para conseguir implementar um novo, entendeu? Você consegue porque não tem processo, você vai mudando na hora. Então, eu acho que tem um protagonismo ali de conseguir mudar coisas mais rápido, talvez. Eu queria entender uma coisa, eu queria muita opinião de vocês sobre isso, porque assim, eu empreendi por muitos anos, mas assim, eu me considero uma pessoa muito de produto, né? Então, eu trabalhei, né, por um ano ali como produto na Enterprise, que eu falei ali, numa empresa, e acho que assim, a principal função como produto, eu sempre quero entender as coisas, eu vou perguntando assim, por quê, né? Porque como que é, como funciona, me explique. Então, todo o processo de criação da Revolut foi assim, né? Tipo, eu não vinha da área de RH, eu fui entrevistando pessoas, e qual o problema, por que assim, como funciona, e a gente vai desenhando para construir um produto que atende aquilo ali. E uma das coisas que sempre como posso dizer assim, por exemplo, a gente entrevistou mais de 100 empresas, não sei quantos recrutadores e centenas de talentos quando a gente estava criando a Revolut. E um dos pontos que eu tentei entender e não ficou claro para mim, eu queria saber a opinião de vocês, e aí eu vou jogar uma bomba aqui. É porque eu quero ver se tá claro pra então. gente esse Uma problema bomba. dele. Porque é uma bomba que eu vou jogar, porque assim, eu via Você vai muitas responder pessoas, primeiro, viu? muitos recrutadores, muitas recrutadoras falavam assim, qual que é o seu maior problema? Meu problema é o quê? A empresa, o gestor fala assim, Fábio, pro recrutador, né? Eu preciso contratar essa pessoa, tá aqui o budget. Então, por exemplo, eu tenho que contratar um desenvolvedor sênior, tal, o budget é 7 mil PJ. E joga pro RH, sei lá, 3 mil PJ, joga pro RH, e o RH fica 60 dias tentando contratar, daí depois de 60 dias ele volta. E eu perguntava, mas não é sua função você falar que não é esse valor, entende? Porque, sim, eu vou Do por RH, associação. você diz? Pro RH, porque eu fico fazendo por associação. Então, imagino que eu, Fábio, sou a pessoa de compras de uma empresa. E aí, o meu líder superior, alguém chega para mim, Fábio, você tem que comprar sei lá, um caminhão para a empresa. E o nosso budget para comprar esse caminhão é 20 mil reais. Fábio vai lá e compra um caminhão pra gente. E eu, como compras, eu falo, gente, eu não consigo comprar um caminhão com 20 mil reais, é impossível. Tá aqui, tem um orçamento, o caminhão custa X. E quando a gente traz isso para o RH, a impressão que eu tenho de fora, e de novo, por isso que eu quero ver a opinião de vocês, é justamente isso. Um líder chegando assim, compra um caminhão por 20 mil para mim, a pessoa sabe que não existe aquele caminhão no mercado, mas mesmo assim ela vai lá tentar ficar 60 dias para depois voltar e falar, olha, descobri que não tem um caminhão de 20 mil. E o que eu ouvia
né, nessas entrevistas da RH, muito assim, mas eu não posso fazer nada, a pessoa passou isso, eu tenho que ir atrás e tentar. E eu queria entender de vocês, como funciona, por que que é assim? E se é assim, ou não deveria ser assim? E ficou claro minha Ficou. dúvida? Ficou. É para eu responder primeiro, né? Não, Então pode eu tocar. vou soltar uma bomba na mesa A também. bucha tá? vai falar. Fábio, eu acho que tem diversos ângulos aí. Primeiro, é confuso, o salário é um negócio confuso, não tem uma página no jornal que fale quanto custa um gerente de RH para minha empresa. Mas eu acho que quase todo mundo que trabalha com RH ou que trabalha com contratação consegue sim ter uma leve noção de quanto custa determinado profissional. Você pode não acertar na mosca, mas você pergunta para o seu amigo do lado, você entra no LinkedIn e vê as vagas, você consegue minimamente ter algum tipo de referência. Eu costumo dizer que recrutamento e seleção trabalha muito mal. E eu sei que pode ter muita gente lá em casa que vai ficar bem chateado comigo por falar isso, mas quantas pessoas esse recrutador está chamando, entrevistando para poder fazer um mapeamento e voltar com fatos e dados para falar quanto que é o salário? Quantas pessoas esse cara foi atrás para ver se esse realmente não tem candidatos na praça que topam esse salário? Ou apresente um candidato com um salário adequado e mostre para o gestor quais são os gaps que aquilo tem. Então, segurar 60 dias uma vaga e depois falar não tem candidato, para mim é uma incompetência do RH. Falando de forma nua e crua aqui para ti. Eu acho que tem também uma questão, e por outro lado sim, existem posições extremamente difíceis de serem contratadas, principalmente aquelas de tecnologia, tradicionalmente já são mais difíceis, acho que tem menos profissionais de tecnologia no mercado do que vagas abertas. Mas quando o mercado está mais aquecido, que eu espero que seja o caso de 2024, sim, existe uma flutuação salarial que muitas vezes a gente tem que discutir internamente, porque o salário que você pagava no começo do ano, chega no final do ano, você não traz mais os melhores colaboradores. Voltássemos lá para 2020, foi isso que aconteceu. Mas eu tenho para mim que, no geral, o RH tem que fazer um trabalho um pouco melhor de mostrar salarialmente o que se tem no mercado, de realmente ir atrás de candidatos. Numa cidade do tamanho de São Paulo, falar que não existe candidato com determinado salário, eu, Paulo, parei de engolir há muito tempo. Tem outro ponto também, que é o fato de, beleza, acho que você consegue achar qualquer profissional por qualquer salário, só que aí depende, você está contratando gente boa? Você está contratando a pessoa com as competências necessárias que o seu gestor pediu para a vaga? Então, tem uma diferença aí de você questionar, né? Então, olha, isso daqui é impossível de acordo com as competências que você está exigindo, a gente vai ter que pagar mais. E também de achar o profissional correto, né? Acho que tem esses dois lados, mas concordo, eu acho que é uma incompetência das pessoas não questionarem. Tem muito isso, às vezes a pessoa não tem receio, tem medo, ou não consegue falar de igual para igual, e aí depende muito da liderança que você está tendo, né? A abertura que você está tendo para ir lá questionar e falar assim, olha, isso daqui não vai funcionar por conta disso, disso, disso. E sempre trazer, embasar tudo com dados, que é o que você falou. Trazer pesquisa de mercado. E, gente, não é difícil. Entra pesquisa, sabe? Baixa relatórios. Tem alguns anuários, né? Vários. Todo ano tem guia salarial de não sei quem. Não, e hoje tem até empresas que fazem de forma mais rápida também. É só dar um search mesmo e trazer dados. Tem que falar negocieis. Eu acho que é um erro do RH não saber falar negocieis com as pessoas. Tem que aprender um pouquinho e falar. E aí, de novo, contra dados não há argumentos, né? Então, acho que tem que ter esse tipo de conversas. Que são conversas difíceis, né? Mas, Fábio, 2 meses, vaga aberta, e o gerente toma surpresa, não contratou, esse RH tem que se repensar. Entendi. Por isso que eu gosto dessa palavra do protagonista, né? Do protagonismo. E porque, de novo, a forma que eu vejo, tá? Pelo menos o RH, vamos lá, a gente não tem tantas pessoas na Revolut ainda, então a gente não tem hoje um RH. Eu lembro que na minha startup anterior a gente demorou para ter RH também, acho que quando tava com 20... Não, quase 30 pessoas que a gente trouxe RH. Não, já tinha passado de 30. Não, ainda tá. Agora que eu sei que a média é mais de 100, eu achei que tava atrasado, eu tava cedo, então. Mas quando eu trouxe, eu enxergava, pelo menos eu como quem contratou, como alguém especialista. Então, em contratação, né? Não sem contratação. Então, por exemplo, toda vez que eu tinha que tomar uma decisão, desde uma abertura de vaga, o que eu vou contratar de salário, ou até qual que é o perfil de pessoas, eu chamava, né, a pessoa lá, a pessoa de RH, e falava, o que você acha? Faz sentido? Então, eu consultava ela, eu via ela como uma especialista da área, que ela me ajudava a tomar decisão.
Mas eu vejo que isso não acontece muito, não é uma coisa normal nas empresas, né? Parece que é uma decisão. Fábio, tomo a decisão, eu só chamo o RH, eu comunico e se vira aí. Tipo, ó, eu tenho isso daqui, eu quero isso daqui, se vira, traz para mim, tua função é fazer essa. Vocês veem isso? É normal isso? Eu acho Deveria que tá acontecer? errado. Eu acho que não é normal. Eu acho que o RH ele precisa ser um parceiro estratégico do negócio, né? Mas ele se posiciona. Aí que Eu tá. quero saber assim, de quem que é culpa? É o RH que não se posiciona ou a empresa que não enxerga? Entendeu? Essa acho que é a Eu acho que provocação. dos dois. Eu acho que o RH talvez não esteja habituado a entrar nesse lugar de protagonismo. O RH muitas vezes discute temas de RH, mas no geral não discute temas da companhia, não discute produto, não discute estratégia, etc. Mas eu acho que, colocando o dedo na ferida, CEOs precisam se apropriar não do RH, mas dos temas de gente. O CEO, ele se apropria do tema de negócio. O CEO sabe de cor e salteado como que estão as tendências de churn, de receita, de escalabilidade. Ele sabe disso. Ele sabe como está o marketing, ele sabe o roadmap do produto, porque ele se apropriou disso. O CEO sabe qual foi a nota média da avaliação de desempenho no último ciclo? Não sabe. O CEO se pergunta qual que é o modelo de liderança da empresa? Não se pergunta. Então, qual que é o turnover? Estabelece uma meta, cobra o RH daquela meta, mas como é que está performando? Não está nem aí. E é por isso que o RH não tem o espaço que talvez ele pudesse ter. E é por isso que o RH talvez não entregue o resultado que pudesse entregar numa empresa liderada por um CEO em que legitimamente entende que os temas de gente impactam muito fortemente no resultado final. Então, eu acho que sim, tem uma falta de preparo do RH para ascender para essa mesa mais estratégica, mas eu acho que as empresas precisam começar a entender o valor que o RH tem. Né? Tem que dar esse tipo de abertura para o RH ser esse parceiro estratégico, ter essas discussões, participar das discussões de OKR da empresa mesmo, sabe? De negócio, falar um negotiês também. E o RH precisa estar nesse lugar. Eu acho que tem um papel do RH que é um papel muito difícil, que é ensinar a liderança a liderar também, né? E aí entra nisso, né? Quando não se tem abertura, quando não traz o RH para esse tipo de conversa, você passa a ter uma liderança que manda e uma liderança que não escuta. Né? E aí é a grande dificuldade que a gente tem de o RH é uma posição difícil. E aí a gente cai no tema liderança no final das contas, que, puxa. Eu tenho um tema, né, super... Eu não gosto de dar esse exemplo porque as pessoas podem me interpretar mal, mas eu queria trazer assim, a gente tava fazendo um diagnóstico com uma empresa, né, que enfim, para entender o modelo dela, uma empresa de 120 pessoas. E a gente está apresentando a Revolut, a plataforma, e sempre a gente quer entender um pouquinho sobre a empresa, como que tá, a gente se pergunta, qual que é a sua principal dor aqui? E quando eu estava conversando com a empresa, a pessoa do RH falou assim, então, a gente teve um turnover de 66% nos últimos 12 meses. Quantas pessoas? 120? 120. É um turnover bem alto. Quando ela me falou aquilo, eu sabe assim, meu Deus, tipo assim, uau. Tipo, aquilo me assustou. Ela falou, a gente tá com esse problema aqui, a gente tá com um turnover de 66%. Na verdade, ela falou em números e eu fiz a conta que deu 66%. Então, e ela, basicamente, eles perderam 2/3 dos colaboradores nos últimos 12 meses, ou desligados, e aquilo, né, me chocou. Enfim, então, nesse papo, fazer um diagnóstico, entendendo, né, qual que eram as dores, qual que eram os problemas, ok, entendi. E aí eu fui apresentar a plataforma, por exemplo, fui apresentar a Revolut, que é uma solução de recrutamento. E o que eu imaginei, né, que eu presumi que a primeira pergunta dela seria para mim, como que a sua solução vai ajudar a reduzir turnover? Como que eu vou conseguir ser mais assertivo na minha contratação? Porque se a empresa está perdendo 2/3, ou ela está contratando muito mal, ou ela tem uma cultura horrorosa. E, então, né, ou as duas coisas. Então, eu imaginei que a primeira pergunta que ela faria seria essa para mim. Então, como que eu resolvo o meu problema? Tipo, sabe, eu penso assim, né, tá pegando fogo o negócio aqui, o que você vai me ajudar para apagar esse fogo? E eu apresentei a plataforma e em nenhum momento ela fez qualquer pergunta relacionada a isso, né? Tipo, legal a plataforma e tal, mas eu tenho uma dúvida que é super importante para mim. Eu falei, opa, agora vem. E ela falou assim, como que essa ferramenta ajuda eu a contratar mais diversidade? E aí, por que eu falo polêmica? Eu não estou questionando nenhuma questão, acho que é super importante a diversidade, mas assim, você está com 66% de turnover, a sua preocupação agora é como contratar mais diversidade. E aí, o que eu falo? O descolamento do negócio, o que é, sabe, o que é urgente
Entendeu? Tipo, puxa, tá pegando fogo, mas deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Então, a minha pergunta para vocês, assim, essa questão, isso tá ligado, então, assim, quão distante que eu tô do negócio dos indicadores da empresa, né, do RH. Então, por exemplo, assim, o RH sabe o que é DRE, o RH sabe o que é receita, o RH sabe qual que é a situação da empresa, o RH sabe para onde que ele tem que estar olhando, digamos assim, ou ele tá fechado assim, puxa, de novo, ouvi o podcast do Google falando que é importante ter diversidade e eu tenho que trabalhar diversidade mesmo com entendeu, com a minha mochila pegando fogo nas costas. Fábio, vamos nos colocar no lugar dela. Ela está sendo cobrada pelo quê? Muito provavelmente ela está sendo cobrada por repor a vaga de quem saiu. Não deve ter ninguém cobrando ela pelo turnover. A preocupação do turnover deve ser dela. Então, de novo, eu volto. Quanto a preocupação de um CEO para com o RH muda o vetor de preocupação do time. Se estiverem cobrando ela de reponha logo essa vaga, ela vai querer mais velocidade na contratação e talvez com mais diversidade, porque ela está vendo que a contratação dela não está diversa. Mas o problema inicial, a causa inicial de tanta contratação é o turnover. Então, enfim, acho que as empresas precisam entender que aquilo que acontece nos indicadores de turnover refletem na empresa de uma forma ou de outra. E um turnover de 60%, nenhuma empresa se sustenta. E acho que tem um ponto, você até comentou, né, eu não digo nem que é senso comum, mas um conteúdo mais superficial que a gente tá vendo outro dia é realmente diversidade, etc e tal. É o senso comum que tá lá no LinkedIn, página de LinkedIn aberto, e geralmente essa pessoa tá consumindo esse tipo de conteúdo, então ela pensa, pô, eu tô com um turnover de 66%. Como que eu trago pra minha liderança um viés positivo e trazer resultado? Bom, vou trazer diversidade, entendeu? Tá em alta esse tema, vou trazer e vou demonstrar resultado pras pessoas. Então, às vezes, era uma questão de se vender ali, não tô dizendo que tá errado, entendeu? Ela tá com um problemão nas mãos, né? Mas eu acho que falta um pouco de aprofundamento também. De novo, o RH no Brasil é uma profissão difícil, tem conteúdos que você tem que caçar muito para achar um conteúdo de ponta, que geralmente vem de fora, entendeu? Então, acho que tem um certo cuidado ali de ter um olhar para discussões mais estratégicas e menos superficiais. E não tô falando que trazer diversidade é superficial, é super importante. Mas, dado que a peteca dela tava queimando, entendeu? Ela precisava estar com outro olhar. E aí volta naquilo que você falou, né? De falar um negocieis. Alguém que fala negocieis sabe que essa batata quente não é a principal. Tem outras batatas quentes que estão assando mais como turnover. Então concordo mais uma vez, assino embaixo da sua frase de RH tem que conhecer mais de negócio também. Viu? Negócio. E interessante, porque ano passado eu fui, pela primeira vez, no primeiro ano, comecei a participar de eventos de RH. E eu fui no Conar, no ano passado. E eu lembro que foi no começo do ano, não lembro. Não, agosto, metade do ano, enfim. E eu lembro que ano passado, assim, tava pipocando layoff para todo lugar. Então era layoff, você todo dia você abria o LinkedIn, layoff da empresa, layoff da empresa. E então, no meio desses layoffs, cara, todo dia tinha um layoff gigantesco, teve o Conar. E quando eu fui pro Conar, eu falei assim, nossa, legal, eu quero ver o que eles estão falando sobre os layoffs, com certeza vai ter palestra, alguma coisa falando sobre layoffs, ou seja, como que as empresas estão lidando, como que os RH estão lidando com os layoffs, não tinha uma. Pelo menos eu não sei se eu não vi, mas não tinha um conteúdo, não tinha uma palestra, não tinha um talk, não tinha nada sobre layoff. Mas tinha 265 conteúdo sobre diversidade. De novo, diversidade é super importante, mas será que o descolamento do negócio, da realidade, não está tão descolado como, sabe, não é endêmico o negócio, não é só local. A urgência era outra, né? Sabe, a gente não está esquecendo, não é só a empresa que está tirando o protagonismo do RH a entender, mas assim, o próprio ecossistema, entende? Todo o sistema, todos os conteúdos de RH está fugindo. Galera, vamos olhar para o que está acontecendo na empresa e como que a gente consegue ajudar com isso. Eu acho que o papel do RH, da área de gente, né, da área de pessoas, é trazer esse tipo de provocação. Ver que você foi numa palestra, num evento gigante, só estava tendo tema de diversidade, falou assim, gente, não faz sentido ter isso, né? E trazer o olhar só isso, né? Só isso, só isso. Trazer um olhar muito de você estar provocando as pessoas, provocando a liderança, provocando os próprios colaboradores, sabe? Acho que ter um movimento interno também dá diferença. De novo, acho que é muito sobre cultura do que a empresa tá falando no dia a dia, né? Fábio, me dá vontade de responder muito francamente para você de que, independente se é por conta do CEO não se apropriar do RH, mas o time de RH, no geral, na média, ele é muito mal preparado
no Brasil. Temos pouquíssimos cursos que se especializam times de RH. Talvez pelo RH não ter espaço, enfim. Mas o RH no Brasil, no geral, é uma área com pouca profundidade nas coisas. E aí fica na superfície dos assuntos, tratando aquilo que é moda, tratando aquilo que é bacana, da diversidade. Também entendo, diversidade é extremamente importante, mas, gente, tem temas muito mais importantes para serem tratados. Sei que é dura essa minha fala, né? Putz, como assim? Eu tô classificando um grupo de pessoas desse tamanho todo. Também sou de RH e também me sinto mal preparado muitas vezes porque não tive cursos na minha carreira ou na minha formação que me preparassem para os desafios que a gente enfrenta no RH. Então, acho que fica uma crítica aqui, sim, né? De que, o maior evento de RH do Brasil, no segundo, depois de 2 anos de layoff, falar só de diversidade, me parece que a gente está completamente fora de um escopo que fala de negócio de uma perspectiva um pouco mais ampla. E aí vem algo que você falou lá no começo, que é o protagonismo, né? A gente falou bastante sobre isso, e é papel das pessoas de ter esse protagonismo de ir atrás e aprender, né? Então, beleza, dado que não tem cursos muito potentes de RH no Brasil, que tipos de conteúdo eu posso estar consumindo para ir atrás, né, de informações, de embasamento, de profundidade? E aí, literalmente, ir atrás de autores que falem academicamente sobre a coisa, perfis interessantes no LinkedIn, que estão publicando ativamente sobre temas que estão sendo estudados, e aí é uma coisa de trazer a ciência na prática, sabe? Eu gosto muito disso, de você pegar coisas com... Não só digo da evidência científica, mas trazer o que está sendo estudado e botar na prática do dia a dia. Porque aí são temas extremamente quentes, né, relevantes, que deixam de estar na superfície e a gente vai lá para falar dados e pesquisa e trazer esse tipo de conteúdo para conversa no dia a dia. E pegando o gancho do que a Andressa falou, né? O RH tem aquela pecha de pessoal que abraça a árvore. Não é troco de nada que nasceu isso. Falta o tal do negocies. Gostei do que você falou de ciência. Falta ser cartesiano, muitas vezes, no RH. E pela falta desse pensamento mais cartesiano, acho que a gente acaba indo nessas ondas do mercado que não favorecem muita coisa. E aproveitando o gancho, eu queria trazer um outro mito do RH, que a gente vê, né, eu vejo em muitas empresas, e até acabei vivendo em algumas situações, as pessoas acham, no geral, que o papel do RH é ter só as conversas difíceis, né? Então, eu não quero ter esse tipo de conversa, jogo pro RH. E tem um ponto, eu vim da psicologia, você vê da psicologia também, da educação. No RH, na área de pessoas, eu não tô lá para ser psicóloga. Então, às vezes, essas conversas difíceis não são papel do RH. É papel, às vezes, da liderança, do gestor, né? Enfim. E entendo que, às vezes, numa empresa pequena, você não tem lideranças ativas ali para todas as caixinhas, mas direcionar apenas para RH isso é um erro, porque a gente foge, de novo, da estratégia, entendeu? Então, a gente fica muito concentrado em falar de problemas e falar de tocar as conversas difíceis, sendo que é uma coisa que a gente tem que dividir com as outras pessoas, né? Então, eu acho que é um mito que as pessoas vendem, o RH que toca a conversa difícil, o RH também é o psicólogo das pessoas, né? Se tá com algum problema, vai falar com o RH. A gente tira o papel da liderança de pegar esse tipo de conteúdo para eles e direcionar de uma forma também assertiva. Excelente, excelente. Muito bom. Parece a tia da escola, né? Vou contar pra tia da escola, tá? Fica... Assim, desvirtua e eu fugi o papel, da clínica, né? gente. Eu não quis ser clínica. Não, mas é isso mesmo. Acaba desvirtuando o papel. E acho que também, utilizando esse meu sotaque mais ácido, né, de colocar o dedo na ferida, a gente também é muito mal preparado em termos de liderança, né? A maioria das equipes não tem bons líderes, e aí eu acho que recai sobre o RH a ideia de que é o RH quem faz gestão de pessoas. E aí a gente entra, aí o Chiquinho tá dando problema, vamos sentar com o Chiquinho, vamos conversar. Mas quem faz gestão de pessoas é o líder. O RH cabe criar o formato, propagar isso, dar vida para isso na empresa, mas a liderança de pessoas é com o gestor. Mas como a gente muitas vezes não tem uma liderança preparada, isso volta para a gente e a gente vai diminuindo a nossa atuação para uma atuação mais tática e operacional. Exato. Não, perfeito. E você já falou, né, o primeiro mito, então uma pergunta que eu sempre faço nos nossos episódios, assim, quais são os principais mitos do RH? E queria, né, perguntar para você agora, Paulo, né? Vocês podem falar mais mitos, quais são os principais mitos do RH, na sua opinião? O meu mito é esse, né? Que gestão de pessoas é com RH. Não é. Gestão de pessoas é com a liderança. Inclusive, acho que vou além. Uma empresa efetivamente madura em termos de gestão de pessoas tem um RH cada vez menor, porque ele é um RH que se propõe a ser cada vez mais de formatos e menos de atuação, e a atuação ser muito mais concentrada na liderança.
Então, acho que meu mito é esse, que gestão de pessoas é com o RH. Não é com a liderança. Legal, perfeito. Mais algum que vocês querem Ah, não, acho que complementar? o meu é esse, de que as conversas difíceis são tocadas pelo RH, né? Ou até processos de demissão, offboarding. Acho que não é jogar para o RH isso, é ter a pessoa de RH, de pessoas ali como suporte, né? Até para manter esses processos ativos, mas é um papel muito de dividir com a própria liderança. Eu lembro que eu sempre fui microempreendedor, assim, sempre tive empresas pequenas ali, de até 30, 40 pessoas. Uhum. E a coisa que eu mais odiava fazer, sério, era desligar alguém. Assim, é difícil, é muito difícil sentar na frente da pessoa e ter que desligar ela. É muito difícil. E eu lembro quando finalmente a gente teve RH, eu falei, que bom, não preciso mais fazer isso agora. Oxi. Que coisa maravilhosa. Não sou mais eu que tenho que desligar a pessoa. Uhum. Então, para mim, foi uma coisa boa. Mas eu concordo com você. Não é papel. Parece que aquela coisa, eu não gosto de fazer isso aqui, vou delegar Sim. isso aqui para alguém. Então, acho que é mais no sentido do... Porque é ruim, né? É ruim. Não sei se Sim. vocês... Mas para mim, como empreendedor, sempre foi a coisa mais difícil desligar alguém. Até hoje, sei lá, 15 anos... empreendendo, ainda hoje, a coisa que eu mais odeio fazer, ter que sentar e desligar alguém. É bem complicado. Então, acho que é isso. Se eu posso terceirizar, o problema não é mais meu. Mas aqui, no fundo, a liderança ela é o último movimento de um líder, né? O líder ele já deveria ter dado feedback, treinado, desenvolvido, alertado e etc. E, no final, ele que tem que conduzir o desligamento. Você joga isso pro RH... você esvazia todo o papel do líder. E às vezes o RH não está nem em contato direto com essa pessoa no dia a dia. Vamos pensar numa empresa de 120, 200 pessoas. Às vezes o RH já criou tantos processos que ele chega a estar mais distante um pouco do dia a dia, o que é correto, né? Ele vai se preocupar com outras coisas. E aí vai direcionar para o RH, a não ser que seja um desligamento de área, né? Porque daí é outra história. Um layoff. Exato. Mas você vai direcionar para o RH conversar com uma pessoa que às vezes ele nem teve contato. Nem sabe quem é. E como começou esse processo? Entendeu? Não tem como. Perfeito. Gente, a conversa tá maravilhosa, a gente estourou o nosso tempo já. Mentira! E passa muito rápido, né? Parece que é tanto tempo, mas passa voando. E para encerrar, eu queria, assim, a dica de ouro de vocês para qualquer empresa que está crescendo, que tá no começo, ou né, não tá tão no começo, mas assim, ainda não é tão famosa, não é tão grande. E que dica que vocês dão, essa dica de ouro para essa empresa, para o RH dessa empresa ou para a empresa como um todo? Vocês querem compartilhar? Olha, eu acho que pro RH principalmente, além de ter muito gás, energia, proatividade, acho que é se rodear de insumos bons, no sentido de, vamos lá, onde eu tô, eu sempre busco ter conexões que vão me proporcionar ativamente tanto aprendizado, né, com alguns conteúdos, mas também, sei lá, falar de recrutamento, fazer contato com o pessoal de carreira, ir atrás de programas de faculdade, então me rodear de pessoas que consigam me fortalecer numa base para se tornar conhecido, entendeu? Então, acho que isso é bem importante, principalmente para uma empresa que está no início, não é conhecida no mercado e precisa ser um must-have das pessoas, né? Então, acho que é se rodear de... ter um bom processo, trazer as pessoas próximas, acolher um pouco, eu acho que faz toda a diferença, ainda mais quando a gente está falando de pessoas, né? No final das contas, o ser do negócio são as pessoas. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para cada um que passa por essa estrutura. Legal, ótima dica. Puxa, acho que a dica de ouro que eu dou para todo empreendedor que começa a ter um time maior do que 10, 12 pessoas, investir em liderança. A capacidade que uma boa liderança tem de exponencializar resultados é impressionante. E quando eu digo liderança, eu estou querendo dizer basicamente 3 coisas, né? Liderança é um conjunto de comportamentos do líder. Então tem que investir, tem que treinar a liderança em criar um método de como dar o feedback. O líder tem que saber ser um líder. Então tem que ter um conjunto de comportamentos. A liderança é um conjunto de líderes de uma empresa. Então, se você quer trabalhar liderança, o CEO tem que promover uma boa dinâmica entre os líderes dessa companhia. E liderança também é uma cultura. Então, aspectos de liderança têm que estar presentes no discurso do CEO, naquilo que a gente comunica com a empresa. Então, cada vez mais, acho que agora, né, com 25 anos de RH na estrada, se eu tivesse, nas empresas em que eu passei, uma liderança mais unida e um conceito de liderança maior, os projetos que eu toquei teriam tido 10 vezes mais impacto. Então, acho que a dica de ouro é expandir um pouco a consciência sobre liderança.
Legal. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Obrigado demais você, Fabio. Eu tenho certeza que, assim, contribui muito para quem tá ouvindo e tá nessa situação hoje. Fala assim, a gente conversou sobre isso, né? Essa carência de conteúdo real, da vida real, assim, puxa, para onde que eu tenho que estar olhando? A gente conseguir trazer esse protagonismo para o RH que ele precisa e deveria ter. Então, super legal ter, né, a história de vocês aqui, todo esse conteúdo. Joguei um monte de bomba para vocês responder. A gente gosta. Mandaram super bem. E quero convidar vocês que estão ouvindo. Então, gente, comenta aí o que vocês mais gostaram, sugestões de novos conteúdos, novos papos, o que vocês mais querem ouvir a respeito aqui, como que a gente consegue usar. E também lembrando que todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo o podcast também têm o desconto na contratação da plataforma da Revolut, então usa lá o cupom REVOCAST e podem contratar. E nos vemos no próximo episódio, gente. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigada.